Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Os vários projetos de resolução hoje em debate neste plenário dizem respeito a um conflito mais antigo do que alguns imaginam. Não deixa de ser também sobre vidas. Muitas vidas, demasiadas vidas que já acabaram, muitas vidas que estão suspensas, oprimidas, em sofrimento, mas esperemos que seja sobretudo sobre as vidas que ainda merecem ter futuro. É um dos temas mais complexos e sensíveis da geopolítica, se não o mais sensível e com inúmeras variáveis. A atual configuração deste conflito remonta à primeira metade do século XX, tendo-se ampliado depois da Segunda Guerra Mundial, do Holocausto e do mandato britânico da Palestina. Um conflito com origem na Grande Guerra de 14-18, que envolveu o acordo Sykes-Picot, a Declaração de Balfour e a revolta árabe liderada por Thomas Edward Lawrence, o famoso Lawrence da Arábia. Já antes, durante a Terceira República Francesa, no final do século XIX, tinha ocorrido o caso Dreyfus, com a sua mancha de antissemitismo, estimulando também a grande migração judaica no final do século XIX para o Médio Oriente. E nos 400 anos anteriores houve a ocupação do mesmo território, a ocupação ora otomana, ora egípcia. Existiram também as cruzadas, que por sua vez estiveram relacionadas com as invasões islâmicas do século VII. Poderíamos olhar ainda mais atrás, para a gestão bizantina do território, para a província da Judeia dentro do Império Romano, para os vários impérios de que fez parte antes disso, os persas, babilónios, assírios, até o reino de Israel no século X a.C. Se nem nos últimos 75 anos podem ou devem ser condensados e simplificados em eventos que aconteceram nos últimos 74 dias, imaginem tentarmos fazer o mesmo a uma história que ultrapassa já largamente os 3 milénios. Feita esta contextualização, que entendemos necessária, chegamos então ao tema base do agendamento de hoje, a solução dos 2 Estados e o reconhecimento da independência da Palestina. A solução de 2 Estados é a proposta defendida por muitos, incluindo a Iniciativa Liberal, na linha e em consonância com a posição que o Estado português fixou há bastante tempo. É por isso um tema relativamente pacífico entre a maioria dos partidos com representação parlamentar. A solução deve e tem de passar, ou melhor, concluir-se com a existência de 2 Estados. Ambos os povos, tanto o judeu como a população árabe palestiniana, têm o legítimo direito a aspirar a um futuro naquela região e a gerir ali os seus próprios destinos. Pode haver pontos de divergência, sim, nos detalhes dessa solução, mas esses detalhes devem, acima de tudo, ser debatidos entre as partes. Caso seja estabelecido um acordo entre ambos os lados, deve existir um reconhecimento e respectiva aprovação do Estado português, independentemente do resultado dessa negociação e das soluções mais queridas aos vários partidos nesta Casa. Sobre a segunda parte, o reconhecimento da independência da Palestina, podemos julgar que existem muitas divergências entre os partidos, mas aqui, novamente, as divergências estão nos detalhes. Sendo a Iniciativa Liberal favorável à solução dos 2 Estados, também o é no que refere ao reconhecimento da independência da Palestina. Onde divergimos de alguns partidos e onde convergimos com outros é essencialmente no quando. Senhoras e senhores deputados, ao falar-se na ocupação da Palestina, talvez devêssemos falar nas diversas ocupações da Palestina, e todas elas negativas. Sim, porque a Palestina não foi só ocupada por colonatos na Cisjordânia, foi também ocupada pela organização terrorista que é o Hamas em Gaza. Esta ocupação não é só territorial. Basta lembrar que todas as forças políticas não subordinadas à agenda do Hamas foram expulsas de Gaza através da violência e do terrorismo. Gaza, onde uma grande parte do dinheiro e das doações de mantimentos, remédios e água oferecidos pelo Ocidente ao povo palestiniano tem vindo a ser sistematicamente recolhida e sonegada para operacionais do Hamas e distribuída mediante os seus objetivos. Também as infraestruturas, como por exemplo canos de água, têm vindo a ser reutilizadas para a criação de plataformas de lançamento de rockets para território israelita. Mas falamos também de uma ocupação social, cultural e mental, uma endoutrinação que começa bem cedo, em crianças com idade pré-escolar. Ali se ensina a odiar Israel, a odiar os judeus, a odiar os outros que são diferentes. Ali se ensina que morrer para matar cidadãos inocentes do país vizinho é bom e até receberá a recompensa divina. Também se tem assistido às mãos do atual governo de Israel a um empoderamento progressivo das fações ultra-ortodoxas, alimentando também o ódio. E este aumento da intolerância e do ódio
compromete a diplomacia e compromete uma solução viável para todos os que naquele território habitam. Voltando ao tema do quando. Analisadas algumas resoluções, nomeadamente do Bloco de Esquerda, ao exigirem que esse reconhecimento seja imediato, é importante lembrar as palavras do Ministro dos Negócios Estrangeiros numa recente audição neste Parlamento, quando diz que Portugal considera que o reconhecimento do Estado da Palestina é algo que deve acontecer, mas em coordenação com alguns parceiros próximos e num momento com consequência para a paz. Recordando as próprias palavras do Ministro, e passo a citar, nós olhamos para o reconhecimento não como algo que pode acontecer, mas como algo que deve acontecer, sendo ainda para já indeterminado o momento correto em que deve acontecer. E a Iniciativa Liberal revê-se nestas palavras. É uma posição consistente dos órgãos de soberania de Portugal. Se olharmos para o nosso passado recente, desta Casa, concluímos que há precisamente 9 anos e uma semana foi aqui votado e aprovado o projeto de resolução 1173-12, da autoria conjunta de Partido Socialista, Partido Social Democrata e CDS, com o título Recomenda ao Governo que reconheça o Estado da Palestina em coordenação com a União Europeia. Esta resolução vai ao encontro precisamente da posição da Iniciativa Liberal, do Ministério dos Negócios Estrangeiros e do Estado português, nomeadamente quando refere no ponto 1, reconhecer em coordenação com a União Europeia o Estado da Palestina e no ponto 2, em conjunto com os seus parceiros da União Europeia e internacionais, continuar a promover o diálogo e a coexistência pacífica de dois Estados democráticos, Israel e Palestina. Aproveito para recordar aos senhores deputados que todas as bancadas parlamentares de então votaram favoravelmente o ponto 2 e nenhuma votou contra o ponto 1, tendo o projeto de resolução sido consequentemente aprovado. Em suma, a posição da Iniciativa Liberal não é recente. É a mesma posição defendida há muitos anos por vários partidos e pelo Estado português. A nossa posição não se alterou, tem-se mantido constante, porque as circunstâncias deste grave problema não mudaram na sua essência. A nossa posição não é nova. É assim como sempre foi a posição do nosso país, a posição do Estado português que subscrevemos sem reservas de qualquer espécie. Quem defende o direito à autodeterminação dos povos expresso livremente só poderá concordar que o reconhecimento da existência, bem como da independência de um Estado, é um passo formal que deve ser dado na altura certa para que esse passo formal tenha implicações concretas para as populações. Na altura certa para que os desejos dos povos se possam exprimir, na altura certa para promover o desenvolvimento, na altura certa para contribuir para a paz. Que a paz e esse dia sejam alcançados é o desejo da Iniciativa Liberal. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Rui Tavares, como eu disse ali em cima, o tema é bastante complexo e, portanto, se algum de nós nesta Casa, neste debate, achar que está a dar uma resposta rápida, fácil para aquilo que se passa, que se tem passado e que se passa e que se virá a passar naquele território, estará a mentir, porque a resposta nunca será a certa nem a profunda. Tentando resumir, eu diria que há duas coisas essenciais para o reconhecimento do Estado da Palestina. O primeiro é parar o conflito que existe naquele momento. E qualquer coisa que seja feita neste momento pode potenciar ainda mais o conflito que existe do que o inverso. E, portanto, só depois daquele conflito parar, em que há um Estado democrático a combater uma organização terrorista, não é uma guerra entre dois Estados que está a acontecer. Portanto, quando aquele conflito acabar, sim, poderá passar-se à segunda fase. E depois penso que há um critério macro maior, que é haver as condições para aquilo que é um Estado. E acho que nenhum de nós aqui consegue afirmar convictamente que há neste momento condições para que a Palestina seja um Estado. Acho que não há. Se alguém o disser, eu irei discordar. Relativamente ao cessar-fogo, era mais fácil se estivéssemos a falar num conflito entre dois Estados. Como disse, não estamos.